Bem-vindo ao Papo do Bem, um papo semanal feito para líderes e profissionais que querem subir de nível. E o papo de hoje é com o Francesco Miolo, um cara que eu tenho muita admiração por ele e pela trajetória da família. O Francesco Miolo é formado em economia pelo INSPER, teve passagens pelo IGC Partners, foi CFO e partner da Bit Capital, onde a gente se conheceu. Se não me engano, a tua última passagem foi pela Anamari Capital e hoje é Product Manager da Miolo Wine Group. Ele é integrante da família Miolo, uma das famílias mais tradicionais do vinho brasileiro, que teve origem e chegou aqui em 1897. E é uma das marcas mais relevantes de vinho do Brasil. Então, Francesco, eu estava muito ansioso por esse papo, cara, porque, de novo, você é um cara que eu admiro muito, admiro a trajetória da marca, da família. Então, cara, bem-vindo, se apresenta aqui para a turma e a gente entra aqui na nossa conversa. Boa, obrigado, Thiago. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou gaúcho, moro em São Paulo há 10 anos, me formei em economia no INSPER, comecei a minha carreira na IGC, que é uma boutique de M&A. Lá, pelo meu contato, né, em fazer múltiplas captações de recursos, vendas de empresas e tudo mais, surgiu a oportunidade de eu trabalhar junto com alguns amigos na Bit Capital. Na época era o boom da época 2021, juro baixo. Então pegamos um boom ali das empresas de tecnologia. Na verdade, a gente começou a trajetória em 2018, 19. O meu mandato lá era justamente a gente buscar recursos, a gente tinha alguns investidores anjo. A gente fez algumas rodadas de captação. O grande produto era uma plataforma de Banking as a Service. Depois evoluiu para o Open Banking e o produto carro-chefe, né, era uma plataforma para o Pix. Então, a gente teve uma jornada bacana lá, acabou que pegamos esse momento positivo também no Pix, né, que era uma super tecnologia nova, e acabamos vendendo a empresa para a AMI, que era uma empresa, né, do Grupo Americanas. Ficamos lá um tempinho, e depois eu tenho um perfil bastante empreendedor, né? Então, depois que a gente ficou lá dentro da AMI por um tempo, ficou uma estrutura mais engessada aí e resolvi buscar outros caminhos, né? Então, depois fui para a Anamari, comecei na Anamari, que é um fundo de venture debt que faz crédito para empresas de tecnologia. Eu fiquei lá durante 3 anos, fiquei sócio da Gabi por um tempo lá. E a gente fez um investimento de um fundo. Terminado esse período de investimento, pensando também, né, no que poderia fazer de próximos passos, tiveram algumas boas novidades na empresa da família, e a gente pode ir conversando sobre isso aí no decorrer do papo, mas eu achei que era o momento de eu mudar totalmente, né, a minha trajetória, a minha carreira, e entrar para dentro do negócio da família. Então, desde então, aqui estou atuando nessa cadeira, né, de gestor de projetos. Vamos falando aí no decorrer do papo, mas hoje está um viés muito mais para a área, voltado à área comercial aqui da empresa. Boa, legal, cara. Pô, eu tive a honra de participar um pouco desse processo, né? As etapas ali, as fases, desde a Bit Capital, que foi uma grande aventura para a gente, né? A Bit foi muito legal. E, cara, a ideia do papo hoje é a gente falar um pouco da lógica de empresa familiar, que é um tema que eu tenho bastante, não é nem curiosidade, eu gosto bastante desse tema, porque vida de consultoria, né? Ao longo da vida de consultoria, eu atuei em várias empresas e muitas delas familiares. E a empresa familiar, para mim, tem uma característica a mais, assim, tem um nível de dificuldade a mais justamente pelas relações familiares, né? Então, acho que isso que a gente pode ouvir, e a Miolo já tem uma trajetória de muitos anos, e sustentar esse negócio, né, com relações familiares e tal, é mais complexo do que uma gestão tradicional, no meu ponto de vista, porque, de novo, envolve uma coisa pessoal. Mas eu queria começar, cara, já te fazendo uma primeira pergunta, assim, como é que foi o teu processo de migração disso, né? Assim, você era resistente? Porque em alguns grupos familiares tem gente que já nasce dentro da empresa, provavelmente você nasceu ali na empresa, mas acabou indo para outro caminho. Mas como é que foi esse processo para você, né? Cara, você foi resistente, você queria, não queria? O que te fez, de fato, ir para a empresa da família, né? Pô, eu já trabalhei aí no passado na empresa, então quando eu tinha lá meus 15 anos,
bastante voltado ao enoturismo, então recebendo os clientes, apresentando a história da empresa e da família. Antes da faculdade, eu fiz um curso técnico, que é o Instituto Federal, de técnico em viticultura e enologia. Então, pela manhã tinha aulas convencionais, matemática, português, etc. E à tarde aulas de como fazer vinho, né? Então, nessa época, eu trabalhei também na cantina, né? Que é um trabalho bem menos glamuroso do que parece. É Sim. botar mangueira no tanque, limpar tanque. E aí acabou que eu resolvi, acho que assim, até pessoalmente falando, né? Sempre os meus pais deixaram muito à vontade a minha escolha, né? Eu queria, na época, fazer economia, me apoiaram super, eu vim para São Paulo. Até no início fiquei morando com um tio que também trabalha na empresa, na Miolo, e segui um caminho diferente, né, do que era o negócio da família. Mas, claro, evidentemente, sempre acompanhei, né, o negócio e sempre cogitei em algum momento que eu gostaria de trabalhar na empresa, né? E aí a minha decisão em entrar para o negócio, ela foi talvez uma crise dos 30, um pouquinho antes da hora, mas de pensando o que eu gostaria de fazer mesmo, né, pensando aí no longo prazo. E aí eu me envolvi mais nos últimos anos, né, ainda estando fora do negócio. A gente fez a aquisição no final de 2024 de uma vinícola na Argentina, que é a Bodega Renascer, e esse foi talvez o projeto que eu mais me envolvi pessoalmente, né, desde esses meus flertes com a empresa. E terminada, né, a aquisição, eu decidi, né, que era o que eu gostaria. E aí foi conduzido de uma maneira bastante profissional também essa entrada, assim. Então, ainda está sendo, né? Então, na época eu conversei, né, com meu pai, ele até, como tu conhece ele, né? Então, ele falou todas as coisas Conheço. ruins, todas as coisas ruins, Maravilhoso. Sim. e até que chegou um momento que eu falei, não, eu posso não trabalhar na empresa também, né? Se não é o... se não Desse tivesse jeito, né? Acho melhor. oportunidade... E não por isso, mas um negócio diferente, né? Enfim, tem suas particularidades. Muitas a gente Sim. vai explorar aqui hoje, né? E eu falei, não, gostaria de entrar no negócio. E aí a gente conduziu isso de uma maneira bastante profissional, assim, né? Então, primeiro até no âmbito familiar, né? A gente tem hoje um conselho formado, então a gente trouxe um profissional que nos ajudou até essa conversa, né, com a família, e depois também a nível executivo, né, com os demais gestores, e a ideia é eu participar, né, quase como, não vou dizer que é um processo aí de trainee, mas ele é um pouco mais objetivo, mas ter um entendimento maior, né, de todas as áreas e como a empresa funciona, enquanto eu tenho a minha atribuição e cobrança e responsabilidade quanto a esses projetos, né, que a gente está tocando hoje no dia a dia. Mas foi uma mistura aí de uma parte coração e uma parte também de tem outras experiências, né, no mercado que eu acho que podem ser aplicadas, né, na empresa para a gente continuar crescendo. Uhum. Cara, isso já mostra um pouco da maturidade do negócio, né? De gestão ali, de governança, porque poderia ser um processo muito mais fácil, né? Cara, entra, tu é meu filho, assume aqui, vamos tocando, e aí provavelmente a cagada tá feita, né? Porque você vai, não sabe bem o que fazer, vai tocando. Então isso já mostra um pouco da maturidade do negócio, né? Independente de ser família ou não, tem que passar por um processo como qualquer outro negócio, né? Então, isso é muito legal que a gente realmente vai explorar. Mas eu queria, cara, que você contasse um pouco da história, assim, da família, né? Porque não sei se todo mundo conhece no detalhe, mas já tem muitos anos. Então, acho que tem algumas fases desse negócio. Mas, olhando para a história, acho que é Uhum. legal você contar, porque a história é muito, muito legal. Tá bem, eu vou voltar bastante na história aí, né? Então, Sim. o nosso patriarca da família, que é Giuseppe Miolo, é meu tataravô. Ele veio para o Brasil em 1897. Como todos os imigrantes da época, né, vieram com uma mão na frente e outra atrás. Chegou em Bento Gonçalves,
adquiri uma pequena propriedade de terras, que é o lote 43, que é tanto de fato, né, o que está gravado na escritura, mas também acabou se virando, né, um dos nossos principais produtos, em homenagem, né, ao que foi e ao que é hoje, né, até hoje a empresa fica nesse lote 43. Então, desde 1897 a gente cultiva uvas. No início eram pequenas propriedades, e a gente ficou aí por quase 100 anos apenas cultivando, né, as uvas e vendendo essas uvas para cooperativas e grandes multinacionais, né, que existiam no Brasil. Isso mudou em 1989, onde a gente, por um momento de crise no setor, né, de produtores de vinhos, de uvas, perdão, a gente não tinha quem comprasse as nossas uvas e a gente teve que, por necessidade, né, fazer o nosso vinho para começar, de fato, já que o produto estava ali, não podia deixar apodrecer no vinhedo, então vamos nós mesmos começar a processar e fazer, né, esse produto. Então, a empresa ela é relativamente nova, né, desde 1989, mas a gente já cultiva uvas há muitos anos, né? E esse é parte um pouco do DNA que a gente tem, que tem muitas maneiras, né, de se fazer vinho, mas a gente entende que para que a gente consiga fazer o nível de produto que a gente faz, a gente precisa ter o controle 100% verticalizado desde do cultivo, né, desde as mudas, né, que a gente traz. Então, bastante do DNA e da cultura vem da parte de produção de uvas. E aí, de 89, do início da vinícola para frente, então quem começou o grupo foi o Darcy, o Paulo e o Antônio. O Darcy é meu avô. Os três trabalharam, né, e construíram o negócio. Hoje o Paulo é quem, dessa geração, né, ainda atua na empresa. A segunda geração, por mais que seja uma segunda geração, desde o dia zero já esteve também na empresa, né? Então, esse talvez é a diferença que tem muitas empresas familiares, né? A segunda geração já começou ali junto com a primeira a trabalhar. E aí a gente teve grandes saltos de qualidade. A gente não consegue não contar a história da empresa sem falar da parte do vinhedo. Mas a gente teve grandes saltos do ponto de vista produtivo, em que a gente buscou novos terroirs, que a gente fala, né, novas regiões, para cultivar as nossas uvas. E aí, de acordo com cada região, a gente faz produtos diferentes, muito ligados, né, ao que o mercado procura, né? Então, por exemplo, a gente começou na década de 2000 a buscar outras regiões. Então, a gente foi lá no Nordeste, na Bahia, fica o município de Casa Nova, fronteira com Petrolina, em Pernambuco. A gente começou o projeto, na época era Fazenda Ouro Verde, hoje a gente faz lá todo o nosso projeto Terra Nova, bastante focado em espumantes e alguns vinhos mais ícones. Depois a gente foi para a Campanha Gaúcha, então fica aí em torno de 500 quilômetros de Bento Gonçalves, por mais que seja no Rio Grande do Sul, é o Pampa, né, então do ponto de vista climático, geográfico, é uma região totalmente diferente. E nessa época a gente também trouxe uma consultoria, né, de um enólogo bastante renomado, que era o Michel Rolland, que faleceu agora faz 15 dias, que foi um nome-chave na transformação da empresa, conseguindo a gente ganhar em 10 anos de assessoria que ele esteve conosco, talvez 50 anos, né, de melhoria, né, do ponto de vista produtivo, tanto nos vinhedos, mas também na cantina, né? Então, ele teve, fica o legado, né, muita experiência em desbravar diferentes regiões pelo mundo. Até nessa, a gente fez pegamos novas notícias da época que ele assessorava, era um cara bastante duro. Na época, né, dizia que o vinho brasileiro era ruim, e que para mudar essa situação, a gente precisava primeiro entender que ele era ruim, e 20 e poucos anos depois, a gente está bastante tranquilo e satisfeito com o resultado, né? Não só da Miolo, mas também de todos os outros produtores de vinho e espumantes, né? Que são
o vinho brasileiro hoje é muito diferente do que era lá 20, 30, 50 anos atrás. E isso foi muito um investimento muito grande, né, das empresas produtoras, que hoje os nossos vinhos estão muito bem posicionados até globalmente falando. Então, Sim. acho que E o ciclo é muito longo, né, cara? O ciclo de uma empresa de vinhos, ele é muito longo, né? Não dá para ter um negócio curto, né? Você não consegue ter uma empresa é, de curto prazo nesse negócio, né? Diferente a gente, você veio de tecnologia também, economia, você viveu esse mundo que de uma semana para outra muda radicalmente, e isso talvez a IA não resolva tão rápido, né? não, Assim, a maturação do vinho, o entendimento da. Acho que tem muita, até obviamente, tem muita tecnologia ali, talvez de olhar o vinho, cultivar e tal, mas ainda é um negócio muito artesanal e de longo prazo, né? Assim, para ter essa qualidade, a sim. experiência, a evolução. Então, no caso da BitCapital, a gente começou ali 18, 19, construiu um produto, contratou gente, acabou vendendo a empresa em 3 anos, mais ou menos. Em três Surreal. anos, a videira ainda não está dando a produção ideal, né, que se consegue, né, dentro do universo da viticultura. Então, de fato, é um Assustador, né? horizonte muito diferente e eu acho que não tem no mundo do vinho como não fazer as coisas com paciência e calma, assim, né? Então, as decisões que a gente tomou lá em 2020 e 2023, que começamos esse grande projeto, né, de qualidade, se encerrou ali no início da década de 2010, estão sendo colhidos agora nos últimos anos, né? Então, Cara, o que ciclo é loucura. bastante longo e tem que ter paciência. Ainda estou aprendendo um pouco nesse aspecto. Você vai lá, fica nervoso, né? Vai. Como é que acelera esse processo? E é muito legal visitar, né? Quem nunca visitou uma vinícola é muito legal visitar, porque você vai vendo o processo como é feito, você vê a uva, você vê os vinhos de guarda, você chega lá o negócio naqueles onde guarda-se os vinhos lá, cheio de poeira, o vinho amadurecendo ali. É muito legal, cara. Você sai completamente desse mundo caótico e maluco que a gente tem acelerado para ir para um processo, né? A gente olha, quando a gente estava lá, a gente olhava e falava, cara, isso aqui só vai ser vendido daqui 5 anos. Para a gente, É. nessa vida de tecnologia e coisas aceleradas, fala 5 anos, a gente não sabe nem se, sei lá, o que vai acontecer, né? E o negócio vai resistindo. E aí, primeiro, assim, cara, de novo, parabéns pela história, porque é uma história de muito sucesso, né? Assim, de muito sucesso e muito tombo, né? Porque você vai aprendendo, vai testando. Enfim, a gente está contando só a parte legal, né? Porque tem a parte ruim, né? Da safra que deu errado, da relação familiar que não deu certo, do sócio que teve que sair, do conselho que pressionou, enfim. Então, essa parte da história, ela é muito legal. E já pegando esse gancho, cara, da história, assim, o que você acha que começou a mudar na gestão do negócio, né? Desse processo de estou produzindo uva, temos uma crise, a gente começa a ir ali para o lado do vinho, que acredito que seja muito mais complexo, né? Do que a produção e comercialização da uva em si, porque o processo do vinho ele é muito mais complexo. E a gente sai dessa. Tem dois recortes: a parte da produção e tem a parte ainda de venda e distribuição, que envolve marketing, marca, precificação, enfim. A lógica é muito melhor, então é muito mais complexa. Então, quando a gente começa a falar assim, né, da história, e o que você acha que foi o ponto de virada? O que começou ali essas conversas de produção artesanal, família, um negócio muito familiar, né? Ainda mais a coisa de agricultura, ele é bem familiar, não parece que tem gestão, né? Para virar essa potência que é hoje. E aí, se quiser e puder trazer números, eu acho que é legal. Quantidade de garrafa vendida, em quantos pontos de Uhum. venda, só para dar essa magnitude do tamanho, né? De novo, quando a gente fala de miolo, as pessoas conhecem, mas eu não sei se sabe o tamanho desse negócio, né? Acho que a gente, assim, em termos, a gente teve algumas grandes viradas, né, na história. Então, para a gente conseguir hoje o que que é o grupo, né? A gente tem, eu comecei a contar a história, faltou falar de alguns projetos, mas além do projeto Terra Nova e do projeto Seival, que fica na campanha Gaúcha, em 2009 a gente adquiriu a Almaden, que é uma empresa, na época era da Pernod Ricard. Eles estavam saindo do negócio de vinhos no Brasil, a gente adquiriu a empresa, hoje faz parte toda a nossa linha Almaden, que é o portfólio de entrada,
A gente tem hoje lá, ao todo, né, contando todo o grupo, entre Miolo, Terra Nova, Seival e Almaden, 1.000 hectares de vinhedos. A gente, Que em representa 2024... que representa 1.000 hectares de vinhedo em metros quadrados? 1.000 hectares, Se não 10 mil souber, metros é 1 hectare. 10 mil metros. Vou perguntar para o chat GPT enquanto a gente fala aqui. 1.000 hectares, já descubro. Então, do ponto de vista produtivo, é a nossa grande fortaleza, né? Então, contando também, né, com a vinícola na Argentina, que são 35 hectares de vinhedos, a gente tem aí ao todo 1.000 hectares que produzem hoje em torno de 12 milhões de garrafas de vinho todo ano, né? E aí o que tu comentou é um processo complexo que não é só fazer as 12 milhões, tem que vender também, né? Cara, esse aqui para mim Então, é o drama, né? Que uma coisa é produzir, outra coisa é comercializar esse negócio, né? Com todas as barreiras que se tem no Brasil, a gente sabe, logística, precificação, ponto de venda, negociação, marca, cara. Ó, só como perguntei aqui para o chat GPT, 1.000 hectares equivale a 10 milhões de metros quadrados. Ou seja, é bastante coisa, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando de área plantada, isso, de vinhedo plantado, mesmo. sim. Caraca. E aí a gente produz mais É, de 40 variedades, que a gente faz produtos diferentes com cada vinhedo, né? Então, E ainda tem talvez a suco de nossa uva, grande... né? Tem isso também, né? Tem vinho e tem a A gente faz lá na Bahia, linha. né? Sunny Days, que a Muito gente legal. faz sucos de uva branco, tinto e rosé. Então, também é um produto diferente. E aí, na linha do início da tua pergunta, né, de como que a gente consegue crescer, né, com governança, desde lá do início, onde era uma coisa bastante artesanal. Eu acho que no início a gente teve a própria família, né, buscando se profissionalizar, né? Então, a gente teve o Adriano indo para Mendoza estudar enologia. A gente teve um pouco depois aí na história o Fábio vindo para São Paulo para desbravar, né, o mercado aqui do Sudeste. O Alexandre foi para o Nordeste. Então, no início teve, né, essa incursão da família pelo Brasil e cada um nas suas competências, né? E na medida que a empresa foi crescendo, a gente foi trazendo também profissionais de mercado e do ponto de vista de governança e para fazer todos esses investimentos que a gente fez produtivos, também na época a gente trouxe sócios que nos ajudaram em diferentes frentes, né, cada um à sua maneira, né? Então, até alguns que eram também empresas familiares ajudaram muito na própria gestão e governança e como que a gente estrutura até do ponto de vista societário, né, a companhia. Depois, no lado executivo, né, como que a gente monta lá fóruns e processos e tem as pessoas certas nas áreas certas. E tudo isso está acontecendo ainda também, né? Então, temos Uhum. muito a fazer, né, e desenvolver daqui para frente. Sim. Para mim, acho que a empresa familiar ela é tão ligada ao teu dia a dia comum. Você já nasceu naquilo ali, que é vamos fazendo, né? Vamos fazendo, a gente vai entendendo. E aí, quando a empresa começa a tomar corpo, ela começa a ficar grande, você começa a perceber que já não dá mais. Essa semana passada eu falei com um cara, ele falou: já não dá mais para trabalhar com a caneta atrás da orelha, né? Que era a coisa do açougue ali, né? Que você anota no papel. Achei muito bom isso. Bota a canetinha aqui, anota no papel. Já não dá mais. A gente está falando de 12 milhões de garrafas no ano, né? Um negócio monstruoso, assim, de novo. Então, e aí, cara, já andando um pouco mais, né? Acho que tem uma percepção, isso é legal, porque acho que teve uma percepção da própria família de assumir que precisa de ajuda, né? Assim como o consultor disse que tem que assumir que o vinho era ruim para ele melhorar, eu acho que tem uma coisa da autoconsciência, né? A gente sabe que não vai dar para ser sustentável assim, e a gente precisa de ajuda para conduzir esse processo. E nesse processo que você falou de percepção, de governança, de pedir ajuda, de trazer outras pessoas de fora até para o conselho para ajudar, o que você acha que foram os marcos assim dessa trajetória de gestão? O que mudou no dia a dia dessa governança de fato, assim, de como era? Você tem alguns casos disso assim que são legais, esses marcos que você fala, cara, aqui
teve uma virada, aqui teve outra virada, até para a gente começar o lado mais técnico aqui, né, compartilhar. Acho que tem muitas viradas em diferentes frentes, né? Então, começando de novo, né, que é um pouco do DNA, começando do campo, né? Então, hoje a gente tem todos os vinhedos, um acompanhamento muito próximo, né, com uma viticultura de precisão, um nível bastante robusto. A gente faz o acompanhamento por parcelas dos vinhedos, e aí a gente consegue acompanhar. Até agora a gente concluiu a safra, agora faz 15 dias atrás, e todo o acompanhamento que a gente fazia semanal da safra, a gente tinha um mapinha com todos os vinhedos, quais já foram colhidos, quais faltam serem colhidos, qual que o quanto foi colhido em cada parcela, e aí isso precisa, obviamente, desdobrar em toda a empresa, né? Não adianta a gente ter o mapinha bonito se não está toda a empresa alinhada, né? Com isso. E aí, na ponta, o que é o exemplo, talvez, até dessa questão da precisão, né? Até a maneira que a gente remunera a equipe que faz a colheita tem a ver com quanto ela colhe. Por exemplo, no caso Caramba! Quando a gente faz colheita manual, né? A gente hoje conduz, em alguns vinhedos, a colheita manual, em outros vinhedos a gente tem colheita mecanizada. Então, até lá na ponta, né, isso se reflete. Eu acho que esse é o grande desafio e o jeito de fazer correto, que é a gente tentar buscar em todas as frentes ter esse alinhamento total da empresa, né, desde lá da ponta até os acompanhamentos de relatório e tudo mais, né. Então, nesse aspecto, até eu vindo de fora, fiquei bastante surpreso positivamente com o grau de informações que a empresa possui e acompanha, né. Então, esse é um exemplo do vinhedo, mas a nível, digamos, de controladoria, a gente é auditado já há muitos e muitos anos, a gente consegue puxar relatórios e acompanhamentos por canal, por SKU, por família, enfim, nos mais diferentes maneiras, e aí dado toda essa abundância de dados, o que a gente consegue extrair e montar de estratégias para ir para a direção que a gente está buscando. Então, até do lado comercial, que é hoje onde vai estar sendo a minha atuação maior, a gente está fazendo um trabalho bastante próximo das equipes de campo, né, da nossa força de vendas, municiando eles com informações, né, por cliente, o que cada cliente comprou. Agora a gente vai começar o plano de inverno, né, que é um dos... o mercado de vinhos é sazonal, né? Então tem diferentes meses que são muito importantes, né, para o ano, principalmente o próprio inverno, né, com vinhos tintos, e o verão, que aí é muito forte os espumantes, né. Então, também a gente conseguiu municiar a equipe, né, o cliente Thiago, ano passado ele comprou isso, isso e isso, esse ano a gente está com uma linha nova, vamos tentar introduzir, vamos focar mais para esse lado, ajeitar mix, então tem tudo isso, né, que eu acho que precisa ser organizado, né, do ponto de vista de dados, para a gente conseguir trabalhar de uma maneira mais inteligente. E que momento você acha que a empresa... Vai. Vai lá, pode falar, Thiago. Não, continua, acho que é legal, tá? Acho que é importante ir narrando as etapas. Eu acho que tem conta o case que é legal. Momentos, né? Então, no caso da produção da cantina, foi nessa época que a gente teve a assessoria do Michel Roland, lá iniciando em 2013, terminando lá em 2013. E aí, na época, cantina, para quem não sabe, é onde é produzido, né? Ali colhe o vinho e aí vai para a cantina, né? Cantina, isso. Só para quem não é o refeitório. Não sabe, mas exato, não é onde as crianças lancham, mas a cantina é onde feita ali, que é um processo complexo, ainda tem essas nuances, né? Dependendo do tipo de vinho que vai ser feito, tem um tempo da colheita para chegar na cantina, ainda tem umas variáveis ali complexas, né? Então, são muitos processos, né, cara? Assim, de novo, fazendo um recorte da empresa inteiro, pelo modelo que é ainda sendo verticalizado, você tem que ter uma visão 360 do todo, desde da terra ao faturamento, né, a venda para o cliente final ou para o B2B. Então, é uma estrutura robusta, né? Se não vai para esse lado de governança, de processo,
eu acho que o negócio não vai para frente, né? Obviamente. E aí, então, assim, no vinhedo tem esse exemplo da viticultura de precisão, na cantina, né, dentro da vinícola, nessa época a gente teve a grande virada, né, na qualidade dos vinhos. No comercial talvez onde a gente está hoje tendo mais foco, né, desse ponto de vista, né, de estruturação, ferramentas, sistemas e tudo mais. Na logística, até que tu comentou agora, também, né, a gente tem sistemas para acompanhar, né, onde estão sendo entregues os pedidos, se tem algum pedido atrasado, como que resolve e tudo mais, né? Então, acho que tiveram diferentes momentos e até necessidades, né, que surgiram desse crescimento, sabe, né? Como a empresa vai crescendo, vão surgindo diferentes gargalos, né? E aí, Sim. dependendo do momento e de onde estão esses gargalos, a gente tenta inovando e tentando resolver, né, esses gargalos. E deixa eu fazer um recorte aqui, cara. Depois eu vou voltar nesse tema de gestão, de, enfim, governança e tal. Queria até falar um pouco de cultura, que acho que é um negócio importante, né? Mas vou só fazer um recorte como curiosidade. Como é que tá o mercado? Como é que tá o mercado de vinhos hoje no Brasil? De novo, acho que a gente teve vários momentos, teve um salto. E como é que tá o mercado hoje? Boa. O mercado, acho que ele dá para olhar ele de diferentes maneiras, né? E até a gente tem visto muito o pessoal falando, né, de as empresas, os consumidores, né, buscando saudabilidade, etc., tem reduzido o consumo de álcool, mas a categoria de vinhos tem crescido no Brasil, né? Então, a gente vê um momento de crescimento, né, no setor de vinhos. É bastante difícil ainda o mercado de vinhos brasileiros, né? E aí por N razões. Não vou ficar reclamando, vamos seguir aí Não vamos entrar nesse mérito. Não vou entrar no mérito aqui, senão ia alongar a conversa, mas hoje o mercado de vinhos no Brasil, ele é 90% de vinhos importados. Então, essa é a 90% realidade, de vinhos importados? 90%. Caraca. Então, e aí por N razões, mas mesmo assim a empresa tem crescido e o vinho brasileiro também tem crescido e, assim, no passado já foi muito diferente, né? Era, sei lá, 80% vinho nacional, isso conforme foi também abrindo o mercado, né? Foi aumentando, né? A entrada de vinhos estrangeiros e tudo isso também é benéfico, né? Pensando do ponto de vista do consumidor, né? Tem mais opções de escolha e tudo mais. Mas o mercado tem crescido muito, né, no Brasil, o mercado de vinhos. O vinho nacional também tem crescido. Espumantes talvez tenha liderado entre vinhos e espumantes. Espumante tem crescido, ganhado mais share, né, do que o vinho propriamente dito. Mas ambas as Tem uma, categorias têm explica... crescido. Tem uma O que tá explicação para isso, bastante... não? Por que o espumante tá... Por conta de drink, não? Ou por conta do consumo de espumante mesmo? Um pouco dos dois, acho que drink também, mas muito, e aí eu digo menos como categoria, o espumante está crescendo, Ah, e tá. aí dentro do que está crescendo, o espumante brasileiro cresce mais que o espumante importado. E aí Tá, isso vem entendi. muito pelo trabalho dos produtores do Brasil, que tem conseguido cada vez mais fazer ótimos produtos, e Sim. aí o próprio espumante lá no Vale dos Vinhedos, também tem outras regiões com ótimos produtos, nós mesmos lá na Terra Nova, né, na Bahia, um produto tropical, bastante diferente do que é feito na Serra, mas também tem nessa região, né, no Rio Grande do Sul, a gente tem tido ótimos espumantes, né, que estão cada vez mais caindo no gosto, né, dos consumidores. Uma coisa positiva é que pela primeira vez, acho que faz em torno de 3 anos, o vinho fino no Brasil ultrapassou o vinho de mesa. Então, o vinho de mesa são os vinhos elaborados com uvas de mesa, né, que fazem vinho, a gente chama no mercado vinho comum, né, o vinho de garrafão. Uhum. Nos últimos, acho que faz 3 ou 4 anos que o vinho fino ultrapassou, né, o consumo de vinhos, os vinhos de mesa, né. Então, também a gente tem tido isso, tem visto nos dados, mas tem visto também conversando com os nossos clientes varejistas, de que eles também estão sentindo uma mudança, né, entre os vinhos de mesa, né, os vinhos mais simples, para vinhos finos, né, de maior valor agregado. Né? Então, isso também é uma coisa positiva para a gente que está posicionado, né, nesse ramo de vinhos finos.
Uhum. E até pegando esse recorte da lógica do vinho fino, eu acho que a Miolo também teve um desafio de marca grande, né? Assim, de ir construindo marca. Não sei se tinha essa mentalidade desde o início, porque o negócio nasceu por uma necessidade, vamos dar vazão à uva. Mas acho que com o passar do tempo, como vocês são pioneiros, não sei, tem alguém antes de vocês aqui? Tem Com alguma vinhos marca finos? antes? É, Não, quem tem, que em termos de veio? vinícola, assim, acho que tem, as cooperativas são muito antigas, né, tem outras vinícolas As também que cooperativas. têm seus 100 anos, né, de vida. Na época, né, quando a gente vendia as uvas, vendia para Martini, para outros grupos multinacionais que até pararam de elaborar os produtos aqui no Brasil. Mas acho que a gente se preocupou disso e talvez tem um pouco a ver também com a cultura, até que a gente vai comentar depois, né, e do DNA Uhum, da família, até, vamos dizer, né, mas muito da empresa, de sempre buscar esses vinhos de qualidade. E aí a gente fez, na época, uma coisa bastante ousada, mas a gente reconverteu todo o sistema de produção dos vinhedos que antes eram no sistema latada, que é aquele que a gente vê, né, as uvas ficam em cima da cabeça, né? Então tu entra embaixo do uhum, parreiral e as uvas ficam em cima. A gente reconverteu tudo para o sistema espaldeira, né? Que aí são os vinhedos conduzidos horizontalmente, né? Então, com isso, a gente tem uma produtividade, né, por metro quadrado menor, né, do que o latada, mas do ponto de vista qualitativo é muito grande, né, o salto que se tem com essa condução. Então, desde o início a gente já fez isso, né, antes ainda de ter a vinícola, ainda quando a gente era produtor, e aí a família ficou bastante reconhecida pela qualidade, e até por isso a gente tinha essa parceria com as grandes multinacionais, né, que operavam aqui na época, sempre focando, né, e olhando muito para isso do ponto de vista, né, de qualidade. E aí, claro, aos poucos a gente foi trazendo bastante tecnologia, desde lá do vinhedo, na cantina e tudo mais, para buscar, né, o nível qualitativo que a gente tem hoje. E aí hoje, o que é um pouco da análise, né? Isso tem mudado bastante nos últimos 5, 10 anos, mas o consumidor começou a perceber esse investimento, não só da Miolo, mas de todos os outros produtores, né? Então, hoje a gente tem um uhum, nível de qualidade, né, dos produtos muito, muito bacanas e muito competitivos, né? Então, a uhum. gente tem hoje vinhos aí desde os R$ 30 até R$ 2.000 no portfólio. Obviamente, tem diferentes clientes que a gente atua, né, em cada um desses, com esse portfólio, mas a gente consegue ter vinhos, mesmo na nossa linha de entrada, que é a linha Almaden, vinhos muito competitivos em preço e numa qualidade bastante interessante, assim. Então, o vinho brasileiro não Uhum. só ele é bom do ponto de vista qualitativo, mas ele também tem um bom custo-benefício e o consumidor tem percebido isso aí nos últimos anos. Então, até por Sim, isso tem um pouco a ver, né, o crescimento também do vinho brasileiro como categoria em si. sim. E eu acho que o consultor estava certo, né? O vinho realmente não era tão bom, né, o brasileiro. E esse, esse mantra, sei lá, essa coisa ficou espalhado, né? E aí, quem conhece pouco, eu não sou um grande entendedor, mas, né, conheço um pouquinho. Se a gente já desconstruiu isso completamente. Mas quem não entende ainda nada, zero, o cara vai pro óbvio, né? Sempre, sei lá, um argentino, o vinho argentino, vinho francês, que são realmente muito bons, mas essa coisa do vinho ruim brasileiro já foi há muito tempo. Claro que tem, né? Obviamente, sempre É, tem. Mas já passou há muito tempo, né? Então acho que a qualidade do vinho brasileiro já tá. Não tem comparação com o que era, né? E aí, quando a gente fala de tempo também, você parar para pensar para o que é o modelo de negócio, não demorou tanto tempo assim também para ficar um vinho do nível que é, né? 30 anos, vamos botar, sei lá, não, 30 anos. Mas para o que é, não, para os ciclos que já se faz muitos tem. que são bons também. É, exato, exato. Mas acho que sim, E, não. cara, O cliente que tomou lá nos anos 80 e o cliente que for tomar hoje é totalmente outro. E aí não só da Miolo, mas de totalmente todos os diferente. outros produtores, né? E foi feito Totalmente diferente. grandes, até do ponto de vista de comunicação do setor mesmo, né? Então tem a Provale, o próprio Vale dos Vinhedos, enfim, grandes, Uhum. a Uvibra, enfim, grandes associações do mercado também têm comunicado e feito um trabalho bacana para a gente conseguir cada vez mais difundir o vinho brasileiro aí
que no passado existia esse preconceito, hoje já não existe mais. Assim. Hoje o preconceito termina quando o vinho está servido e o cliente consome, né, pela primeira vez. Então, nesse Total. sentido, acho que é uma página virada aí, claro que tem muito ainda para fazer, mas esse, como setor, eu acho que esse percalço já foi superado aí. Uhum. Ainda bem, né? Porque senão a gente estava perdendo boas oportunidades. Inclusive, aproveitando o merchan aqui, para quem nunca visitou, a Miolo também tem a parte de enoturismo, né? Que é maravilhoso. Então, acho que é legal. Quem quiser visitar, eu não sabia, mas a região sul aqui, Gramado, é uma das regiões, se não me engano, é a segunda cidade mais visitada É, do Brasil. Acho que, se não me engano, é é. Rio e Gramado. E fica pertinho, né? Cada um vai para um lado, mas dá para ir também ali para Bento Gonçalves, que é muito legal. Eu prefiro muito mais, desculpe Gramado, mas eu prefiro muito mais ir ali para Bento Gonçalves, visitar as vinícolas, conhecer o processo, enfim. Então, fica aí o convite para quem quiser visitar E Bento Gonçalves, que é muito bom. até estendendo esse tema rapidamente, não só no Vale dos Vinhedos, né? Então, hoje, o enoturismo, ele faz parte do jeito até que a gente entende que consegue, como indústria, se comunicar com o consumidor final, né? Então, a gente tem no Vale dos Vinhedos, desde sempre, né? Desde o início da empresa, a gente tem lá o enoturismo, e aí são muitas experiências que a gente tem para diferentes públicos e diferentes produtos que são degustados, experiências, né, que são vivenciadas. A gente tem no Seival também uma visitação lá. A gente tem na Almaden, agora até bastante interessante, não faz muito que inaugurou, acho que um pouco mais de um ano. Tem uma parceria da Miolo com a Jordani, que é uma empresa de turismo, e tem o Trem do Pampa, que é um passeio de trem que, como fica na fronteira com o Uruguai, então são 2 vagões, se eu não estou enganado, um é o Taná e o outro é o Cabernet, e são músicas tradicionais tanto do Rio Grande do Sul como também do Uruguai, então músicas uruguaias. E aí durante esse percurso o consumidor vai provando os vinhos, conhecendo a região, depois visita, né, a vinícola e tem também churrasco, hambúrgueres e tudo lá no Wine Park da Almaden. E lá no Vale de São Francisco, aí é um passeio totalmente diferente, que a gente tem o passeio dentro do Sobradinho, né, do Rio do São Francisco, um passeio de barco, em que a pessoa visita, né, o Rio São Francisco, depois visita a Terra Nova, né, então faz bastante parte um pouco do core, né, da empresa, de ter essas experiências em todos os projetos, né, e agora, mais recentemente, com a aquisição da Renascer, lá a gente também tem um enoturismo bastante robusto, tem lá restaurante também, até recomendado para o Guia Michelin, então é bastante forte para a gente, né, o enoturismo, como forma de trazer o consumidor para conhecer mais, né, do que a gente faz do ponto de vista, né, dos nossos produtos, da história e tudo mais. Aí eu acho que é educação, né? Educação literalmente, né? De educar o paladar, de explicar o processo, de explicar o vinho, o tipo de vinho que a pessoa mais gosta também tem isso, né? Que a gente fala, vinho bom ou vinho ruim? Depende do teu gosto, né? Não tem vinho bom e É, vinho ruim, tem o vinho que você gosta. Mas eu é, acho que faz muito parte, né? Acho que tem um viés de negócio, né? Acho que é um percentual relevante também do faturamento do negócio, mas eu acho que como educação e introdução é muito legal, porque você sai dali, cara, e eu brinco, assim, eu tô muito triste aqui com o nosso papo no início, estava feliz, agora eu tô triste, porque a gente podia estar no trem, a gente podia estar tomando vinho agora, a gente podia estar comendo churrasco, mas estamos aqui online. Mas a próxima vai ser lá, né? A gente grava lá com aquele cenário maravilhoso. Mas eu acho que o modelo é muito legal de cultural, porque precisa ter essa imersão ali, né? Meio Disney, né? Do uhum, vinho. Você entra, cara, exato. te explica tudo, você sente o cheiro. Eu nunca esqueço entrando ali naquela cavezinha dos vinhos brancos. Cara, você chega na porta, Uhum. o aroma já é um negócio. Você sai até meio tonto dali, né? E é muito legal. Então, fica aqui a recomendação de visitar. E agora eu tô aqui de novo, né? Triste, porque eu queria estar lá, a gente podia estar aqui tomando vinho. Próximo, pelo menos a gente pode Papo do marcar à bem na noite essa estrada. gravação. Exatamente. Cara, deixa eu voltar aqui para um tema que eu acho que é muito legal e importante quando a gente está falando
de novo, voltando para a lógica de gestão, governança da empresa, eu acho que tem um item que é muito importante, principalmente para a empresa familiar, acho que para todas as empresas, mas a empresa familiar carrega isso muito forte, que é cultura, né? Então, quais são os principais desafios que você entende para equilibrar essa coisa do legado, né? Porque tem muita coisa da memória, do que foi construído lá atrás, que tem coisa que a gente quer derrubar, tem coisa que não, tem coisa que quer manter. Então, de equilibrar essa coisa do legado, da cultura e da profissionalização. E eu acho que eu vou adicionar um item que é, talvez, modernização, que pode ter um pouco de resistência das pessoas mais antigas, né? Não mexe nisso aqui, isso aqui a gente faz há 40 anos. Então, o que você entende que são, ou, principalmente olhando para a Miolo, quais foram, né, os principais desafios de equilibrar legado, cultura e profissionalização na gestão do negócio? Não, ótima pergunta. E é um desafio diário também, né? Então, acho que manter a cultura é fácil, né? O difícil é evoluí-la. Sim. Então, assim, do ponto de vista de profissionalização, eu acho que acaba sendo muito pela necessidade também, né? Então, se antes era o Thiago que era o responsável por aquilo e o Thiago não consegue mais, e como que crescendo equipe, né, e tudo mais, a gente consegue manter o mesmo nível de entrega, né, e de resultado. E aí, claro, tudo isso passa por gestão, como que a gente monta os fóruns, os processos adequados para fazer esse acompanhamento. Mas tem algumas coisas que são DNA, que aí eu acho que é um pouco do ponto que tu falou, né? E aí isso aí surge até nas discussões de conselho. Vamos plantar mais vinhedo? Tem uns que são super favoráveis ao sim, outros já não, já deu 1.000 hectares, para que mais vinhedo? Então tem essas discussões, né, que são super importantes, mas que muitas vezes tem aquele momento em que a gente precisa decidir ou vai para o lado A e para o lado B, e aí se a gente não tiver essa cultura bem definida, a gente pode se desvirtuar aí no meio do caminho, né? E como o mundo do vinho é um mercado de super longo prazo, né, uma decisão tomada errada, talvez a gente até demore a perceber que ela foi tomada errada. Então, é bastante difícil, mas acho que a gente tem feito bem hoje essa inovação, né? Então, e aí falando mais uma experiência até pessoal, né? Acho que a gente não tem isso que tu comentou, a gente sempre fez assim e tal, eu tenho escutado pouco na empresa, assim. Então, Legal. acho que a gente já tem há muito tempo, né, a empresa bastante profissionalizada. E aí, o profissionalizado não necessariamente quer dizer que não tem pessoas da família que trabalham, né? Acho que a gente todo mundo tem as suas responsabilidades e a gente conseguiu fazer isso de uma maneira bacana, né? Então, todas as pessoas da família que trabalham na empresa são profissionais, né? E têm suas responsabilidades e metas para serem realizadas. E nesse sentido, a gente tem, acho que, conseguido inovar, né, nas diferentes frentes, tem a cabeça aberta, né, para o novo, e aí vai desde lá do vinhedo, né, e aí pode ser trazendo consultores e conhecendo também o que tem sido feito, né, pelo mundo, mas também do ponto de vista até comercial, né, então como que a gente abre outros canais, canais digitais que cada dia mais têm aparecido, né, e aí também a gente tem uma cabeça, não, vamos testar, vamos colocar para rodar aí 6 meses, ver se funciona. Se não funciona, paciência, mas a gente tem conseguido, acho, inovar, né, e manter essa tradição. Cara, parece estar falando de uma startup, né? Cabeça, o rito de startup, né? Testa e derruba e cabeça aberta, é muito legal. E você acha que o fato, pela tua fala, tô com a sensação que a característica principal é um pouco desse espírito de querer fazer mesmo diferente, de estar aberto a fazer, porque, cara, vai ter erro, né? Não tem jeito, qualquer negócio assim vai ter erro e tal. Mas eu vi muitos lugares, principalmente de empresa familiar, que são extremamente resistentes. Sim, não vai, é desse jeito e tal. Então, na tua fala, eu acho que tem uma coisa da cultura da Miolo, eu não sei se sempre foi assim, mas passei um pouco aí também de muito teste, experimento, é muito aberto, né? Não tem uma coisa que você não pode falar ou que você não deveria tocar, não, tá tudo sendo questionado, isso é muito legal, né? Então,
estou entendendo que isso talvez seja um grande atributo da gestão de vocês, que é estar aberto a possibilidades, que é isso, é um mercado dinâmico, mas é curioso, né, numa empresa de 100 anos, mais de 100 anos, conseguir ter essa consciência, cara, é complexo, porque mesmo as empresas novas já não conseguem. Então, acho que, não sei se você Não, concorda com esse atributo de não, concordo, acho que a estamos gente tem um abertos, né? instinto, a gente tem um instinto de sobrevivência aí que acho que ninguém se acomoda, né? Então, Sim, isso também vem da cultura, assim, né? Que não importa aí se vai ser o Fábio, o Alexandre, o Adriano, é só toca, 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 toca. Então, a gente tem que estar se mexendo aí. Acho que isso faz parte, sim, sim, da cultura da família. Hoje já, até o Alexandre fala bastante, né, com a equipe, somos todos a família Miolo, né? Então, isso já não é mais só dos indivíduos, já é um negócio cultural, né, da própria empresa. legal, muito legal, muito legal. E quem vai lá, né, quem, voltando ao enoturismo, mas quem vai lá percebe um pouco isso no dia a dia da galera, né? E cultura, para mim, cara, é um negócio que mexe ponteiro, né? Porque imagina o tamanho da empresa, a quantidade de coisa que tem, vinhedo espalhado pelo Brasil inteiro. Se você não tem gente apaixonada ou querendo fazer, a chance de ir para um lado que não é legal é muito rápida, né, cara? Diferente de outros negócios, acho que esse negócio ele tem uma fragilidade, a palavra não é bem fragilidade, mas ele tem um contexto complexo, por isso, né, de regionalização, é muito distante, você tem polos completamente diferentes, então ter isso na mão, dominado, precisa ter uma cultura forte ali de gente que quer estar ali e tal. Deixa eu pegar um gancho, cara, que acho que a gente falou bastante aqui do mercado de vinho, a gente falou bastante de gestão, do modelo, dos processos, né? Não no detalhe, mas acho que de maneira mais geral, a gente conseguiu dar um tom para isso, né? Da profissionalização, as características de uma empresa familiar e tal. E o que vocês fizeram para ir para chegar onde estão, né? De novo, voltando, 12 milhões de garrafas não é para qualquer um, né? São muitos milhões de garrafas. Quando a gente está falando da nova geração, cara, e acho que a Miolo teve várias fases de nova geração, né? Você está falando, era teu tataravô, então depois dele teve uma nova geração, depois uma nova geração e uma outra nova geração. Como que você acha que as novas gerações podem agregar valor na companhia, né? Quando essa pessoa chega, como é que você acha que ela agrega valor sem perder também um pouco do histórico, sem uma Uhum. soberba de eu sou novo, eu sei tudo, porque você tem uma trajetória de business muito forte, cara, de levantar dinheiro, de entender, de avaliar negócio, pô, de se relacionar com grandes investidores, de olhar mercado estrangeiro, tu é formado em economia, você tem densidade para falar de negócio. Então, olhando para esse viés, quando você chega, como é que você acha que como é que essa nova geração pode agregar valor sem perder um pouco do histórico da Uhum. empresa, o lado positivo disso? Acho que não querendo ser repetitivo, mas acho que a cultura ajuda, né, a ninguém se precipitar, né? Então manter, e aí isso, como a gente falou, né, no mercado de vinhos, o longo prazo de fato é muito longo, né? Para a gente como produtores, né? Então, se a gente for testar um produto, até cultivar uva, colher, fazer é um longo plano, um longo prazo. Então, Sim, acho que isso eu sempre tenho na cabeça e isso eu tenho aprendido, né? E eu sou um pouco, no bom sentido, um pouco ansioso, né? Eu gosto de resolver as coisas sim, rápido, mas tem alguns atributos, né, desse DNA de ter paciência e olhar para o longo prazo, né, que balanceiam nessa agressividade, vamos dizer. Mas acho que me surpreendi também positivamente com o quanto todos, e aí eu inclusive, né, também não acho que as novas gerações, pelo menos né, não vi, né, a minha geração na empresa se achando sabe tudo, né, mas então acho que também essa geração ouve bastante, né, as anteriores, e a equipe, né, que está lá vivenciando isso há muitos anos, então tem gente que tem mais anos de miolo do que eu tenho de vida, né, e aí eu digo não da família, né? Pessoas da equipe mesmo, né? A gente tem já na sim, equipe da equipe. Então, isso é uma demonstração positiva, né? De que a gente tem conseguido, mesmo não familiares, tendo segundas gerações, né? Dentro do negócio.
mas acho que a gestão atual, né, a diretoria atual é super, não tem muito quem está falando e é muito mais pelo faz sentido ou não faz, vamos discutir, e se a gente está de acordo, vamos seguir, né? Então, não sentir esse embate aí, não vou dizer que são conversas fáceis, né, que é um mais Nunca teimoso é, que o né, outro, cara? mas, Nunca é, nunca é. mas eu vejo por esse lado aí, acho que a, a gente não tem muito ego, assim, na tomada de decisão, é muito mais pelo sucesso do negócio e da empresa, que a gente entende que dá para continuar e manter o melhor, a melhor maneira de manter o legado é a gente continuar crescendo, né? Então, até recentemente eu fui num evento aí, que o Guilherme Benchimol falou uma frase que me marcou bastante, né? Que é a maneira mais conservadora, a decisão mais conservadora é sempre crescer. Então, acho que esse é um pouco do que a gente pensa independentemente de quem está falando, se fizer sentido, vamos ver se dá para botar de pé. Perfeito, perfeito. E a frase clássica, né? Quem não está crescendo está morrendo, né? Porque é isso, você é engolido muito rápido. Né? Por mais que você esteja estável, a gente não queria entrar no mérito de Brasil, mas o Brasil sempre foi complexo. Acho que foi o Beto Sucupira que falou isso numa palestra, que ele falou, cara, não sei por que vocês estão debatendo tanto o Brasil. O Brasil é isso e sempre foi isso. Acostumem-se, né? Assim, economicamente, politicamente, é esse caos, cara. Você tem que saber lidar com isso. E aí, fazendo o gancho do que você foi narrando ao longo aqui da conversa, cara, como cultura, de novo, sendo bem repetitivo, né? Como, dependente de processo, gestão, profissionalização, que eu acho que tem que ter, mas a cultura é a base dessa lógica, né? Porque, cara, podia não querer, podia ter ego, tem muita gente envolvida. E, de novo, isso acontece em empresa normal, com sociedades tradicionais. Com família, cara, é muito mais complexo, porque o assunto não acaba, né? Você sai da empresa, você vai, tem um jantar, tem um aniversário, você vai encontrar com as pessoas ali, você não tem opção. Então, eu acho que essa base de cultura, e de novo, eu tive o privilégio de passar pela Miolo e eu vi isso na prática, né? Não tem nenhuma frase aqui tua que eu pudesse falar, Francisco, não é bem assim, que é isso, né? Sentado ali na mesa com várias pessoas do time e, cara, todo mundo tem um espaço de fala, tá aberto agora. Prove teu ponto, né? Não é aleatório também, prove que isso aí é um Não. caminho legal, que base você tem para fazer isso, como é que a gente vai, mas era muito isso, cara, vamos e vamos vender. Eu acho que isso traz um pouco da característica vencedora da empresa, né, de inovação. Isso que a gente nem está indo já aqui para a reta final, que a gente já está uma hora batendo papo, mas a gente nem entrou em outros méritos de outras frentes de negócio, né? A gente falou de muitas marcas, de enoturismo, tem vinho em lata, teve parceria com a Ambev, Miolo vende no Zé Delivery, nem sei se está ainda, mas tinha. Então, são muitas frentes. Tem o D2C, né? Tem e-commerce, tem televenda. Cara, são muitas frentes. É uma empresa super estruturada, dada a sua complexidade, e o tempo de vida é um case. A gente tem que contar mais essa história pro mundo, né? Assim, tem que contar mais Com essa história pro certeza. Brasil, porque é muito, cara, é muito legal. Uma história é bem brasileiro, né? De sobrevivência, de resiliência, de pivotar o negócio, de testar. Então, isso é muito legal. Cara, indo aqui já para a reta final, mas eu queria te fazer uma outra pergunta para você dar um conselho para empresas familiares, e aí acho que vale também para outras empresas, mas quando a gente está olhando para uma empresa familiar, o que você acha que para ela continuar forte nos próximos anos, ela precisa começar a fazer agora? Pergunta difícil, hein? É, não, eu entendo que eu sou uma pessoa, como economista, é sempre chato, né? Tudo depende. Mas eu acredito Sim. que. E aí, de novo, é genérico, independente se é empresa familiar ou não, mas precisa ter uma boa organização dos dados. E aí eu digo dados do jeito mais genérico e amplo possível, né? Então, como até dei de exemplo, a gente tem hoje metrificação nos vinhedos, a gente tem metrificação de venda nos diferentes canais e tudo mais. E cada vez mais, né, ainda mais agora com inteligência artificial, a gente tem uma boa organização dos dados para conseguir tomar decisões
fundamentadas, é muito importante, mas tem que ter ousadia, né? Porque até aí, falando do lado negativo do economista, né? Às vezes o economista que só quer ter a pergunta certa, lá, a resposta certa, e aí não existe a resposta certa, né? Então, às vezes, a pessoa se omite de ser mais ousada e deixa boas oportunidades para trás, né? Então, eu acho que, se fosse resumir, organize os dados para tomar decisões embasadas, mas não deixe de ser ousado. Boa, boa. Coragem, coragem. E de novo, né? Falando de empresa de vinhos, toda decisão, né? Você só vai ver daqui a alguns anos. Então, tem que ter o dobro de coragem, né? O nosso era mais rápido, tecnologia, bota no ar, deu errado, dia seguinte você derruba, né? Aqui, assim, puta, deu errado, daqui 4 anos a gente vai ver como é que ele vai ser. Cara, muito legal o papo. Eu queria só te fazer aí saindo completamente da lógica de gestão, mas eu queria só que você contasse a curiosidade do processo do vinho, né? Porque eu lembro dos cortes e tal. Eu não sei se as pessoas têm essa noção do processo em si, porque a gente está falando assim, ó, a família tem um papel de gestão, todos eu acho que tem um lado um pouco técnico, né? O Adriano é enólogo e tal, mas então tem o lado terra, como é que vai ser, agricultura, viticultura, e tem um lado de empreendedor. A empresa é nossa, temos que gerir, tem que dar dinheiro, né? Tem que crescer. E tem um lado, sei lá, produzir o vinho. Então, só como curiosidade aqui final, o processo ali não é narrar o processo inteiro, mas, cara, como é que o cara escolhe aquela uva para aqui? Como é que sabe que tá bom? Como é que é a prova ali, o teste do vinho? Como é que faz o corte? Então, se você puder contar, porque acho que são curiosidades finais aqui que eu acho que é Boa. curioso de saber. Vai ser difícil resumir, e também depende muito do... O vinho Sim, branco é de um jeito, né? O vinho tinto a gente faz de outro sim. jeito, o vinho que a gente faz no Vale dos Vinhedos é diferente do vinho que a gente faz no Nordeste. Mas é muito uma ciência, né? Não tem muito... Tem um pedaço de arte, digamos, do ponto de vista de vou fazer um vinho, uma assemblagem aqui, né? Uma mistura entre duas castas. Tem um pedaço de arte, mas é muito um negócio técnico, né? Então, por exemplo, o que tu Uhum. comentou, né, de quando que é o momento de eu colher? Isso é feito análises, né? A gente colhe as uvas, leva para o laboratório, faz análises químicas, vê quanto tem de açúcar, se está bom para colher naquela graduação de açúcar, que aí o açúcar é o que vira álcool depois, né? Então, se a gente for ver, né, agora a gente tem feito a nossa linha de vinhos premium, todos eles são no rótulo, né? Vinho nobre e tinto seco. Vinho nobre, pela legislação brasileira, são vinhos acima de 15% de álcool. Para a gente conseguir 15% de álcool num vinho, isso só é possível fazer se a uva está muito bem madura, né? Então, ela tem um alto índice de açúcar que depois vai ser transformado nesse álcool. Então, assim, sem me estender no processo, para não alongar aqui, tudo é feito cientificamente, né? Não tem muito achismo em todo o processo, né, do vinho. É 100% biológico. Que loucura, que loucura. E a parte do corte é muito legal, né? Porque quem entende pouquíssimo ou não entende nada, parece que quando você faz a mistura das uvas, o blend ali, parece que é um vinho ruim, né? A sobra pelo contrário, né? Ele é a Não, combinação para construir um vinho do jeito que você entende. Então acho que tem um pouco de criatividade também, de saber que tipo de vinho você quer fazer, e aí começa então, essa vou lógica. dar um exemplo, vou dar uma resposta menos chata do que a anterior, Thiago. E Economista, economista é pragmático, cara. vão dar exemplos diferentes, né, rapidamente, né? Então, sei lá, vamos pegar, por exemplo, a nossa linha que a gente acabou de lançar, que é o Gamay Wild. Lá a gente faz uma maceração carbônica, também não vou entrar muito no mérito técnico, mas basicamente a gente faz Aham. a fermentação dentro do cacho da uva, né? Então ela fermenta dentro do grãozinho. Dentro desse processo que a gente faz, o vinho, o líquido, né, depois é levado para o tanque. A gente faz outros processos, né, no decorrer. Esse aqui é um vinho até da nossa linha Wild, que a gente chama, então é um vinho com baixa intervenção, é o natureba da miolo, vamos dizer assim. E Selvagem, é o vinho ele saiu no selvagem. mercado, agora, então em 40 dias de colhido ele já está no mercado, né? Então é um Caramba. exemplo de um The Flash. Por outro lado, a gente tem vinhos que ficam
vão pegar o nosso ícone que a gente comentou do lote 43, que é um dos nossos vinhos mais conhecidos. A gente colhe as uvas no Vale dos Vinhedos, Merlot e Cabernet. A gente pega aquelas uvas, coloca metade da produção do Cabernet numa barrica de carvalho francês, metade numa barrica de carvalho americana. Isso depois de fazer a fermentação. A gente pega lá outra uva, eu não lembro agora se falei Cabernet ou Merlot, mas digamos Cabernet. No outro lado eu pego metade do Merlot, boto no carvalho americano, metade do Merlot eu boto no carvalho francês. Então a gente tem a mesma uva, que foi fermentada em separadas castas, a gente coloca barricas diferentes de carvalho, cada uma na sua característica, que vai proporcionar, né, ao vinho, e fazendo essa mistura, depois, né, antes de engarrafar, a gente ainda mantém o vinho por mais um tempo descansando lá nas caves de envelhecimento. Então, é um vinho que fica lá, né, de quando é colhido até ir para o mercado, em torno de 2 anos, né, antes da gente comercializar. E é feito de um jeito, um negócio com baixa intervenção aqui, né, que colheu, 40 dias está na garrafa, por um outro vinho que a gente passa fazendo todo esse processo no carvalho, mais um tempo envelhecendo na garrafa, para só então a gente botar no mercado. Então, tem sim, né, essa criatividade para a gente entender, né, que dá para fazer esse perfil de vinho, né, nessa região do Vale dos Vinhedos, e dá para fazer o outro perfil de vinho, que é esse nosso Gamay Wild, em outra região, né, com outro processo totalmente diferente, para um consumidor, no fim, também diferente, né? Então, existe sim essa arte, né? Mas sempre embasada na técnica e no científico. Que legal, cara. Que legal, que legal. É muito legal. Eu sou apaixonado por isso. De novo, tô aqui só pensando no lote 43. Cara, muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz com o papo, porque junta várias paixões aqui, né? Empresa familiar, gestão, negócio, vinho. Puta, então, cara, eu gostei muito aqui do papo. Eu queria que você deixasse, cara, recados finais aí, se quiser deixar teus recados, seus pitacos, os seus convites, fique à vontade, mandar um abraço para as pessoas, igual o programa da Xuxa, né? Se quiser mandar um abraço e beijo. Não, obrigado. Acho que quem quiser também conversar, marcar, bater papo, eu sou bastante ativo no LinkedIn. Então, buscando Francesco Miolo, as pessoas conseguem me encontrar. Agradecer o convite, Thiago, é um prazer aí passar esse tempo contigo, e prometo que o próximo a gente faz, então, tomando um vinho e comendo um churrasco aí. Pô, cara, olha, eu só puxei essa pergunta para ter esse seu convite, que agora está registrado, gravado e publicado em breve. Combinado, pode deixar que Muito nós bom, vamos honrar. cara. Vamos, fechado. Valeu, Francisco, obrigado, cara. Abração, até a Valeu, um abraço próxima. a todos. Tchau, tchau.